Pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a visita do presidente francês Emmanuel Macron aqui ao nosso país. Emmanuel Macron esteve aqui entre os dias 26 e 28, ficou 3 dias aqui no nosso país, fazendo aqui uma visita e, segundo ele, para ajudar o nosso país, ajudar a proteger a floresta amazônica. Como que esses europeus são bonzinhos, né, com o nosso país? Desde 1500, quando por aqui chegou o Pedro Álvares Cabral, segundo contam os nossos livros de história, estes europeus são bonzinhos com o nosso país. Eles tentam ajudar de todas as formas. Vocês se lembram lá nos livros de história que contavam ali que os portugueses ficaram impressionados quando chegaram aqui diante de tanta riqueza que eles estavam vendo. Uma das riquezas foi o nosso pau-brasil, que eles exploraram até o quanto quiseram, e para isso eles davam ali alguns espelhos para os indígenas, para permitirem que eles levassem a madeira e também até que os indígenas ajudassem eles a embarcar essa madeira nos navios. Então, os indígenas achavam que estavam levando uma grande vantagem, estavam inclusive enganando aqueles europeus, tipo assim, estamos dando madeira que nós temos tanto aqui, e eles estão nos dando esse negócio tão bonito aqui, que era o espelho, que eles não conheciam e achavam que aquilo tinha um valor inestimável. E parece que nós continuamos ainda recebendo espelhos dessa turma e ainda continuamos aplaudindo. Pelo menos algumas pessoas, né? Porque tem muita gente que age de má fé mesmo. Essa turma que está no desgoverno aí, eles agem de má fé. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, mas o plano deles é justamente esse, destruir o nosso país. Lula da Silva voltou ao poder para se vingar, não para se vingar das pessoas, como o Sérgio Moro, que ele disse que tem que ferrar, né, que não vai se contentar enquanto ele não ferrar o Sérgio Moro, mas ele quer se vingar do Brasil, do país. Ele quer destruir o nosso país para mostrar como que se faz quando você ousa prender um ditador como é o Lula da Silva. Então, nós vimos aí que o Macron esteve aqui, e nós vemos aqui, ó, que aqui no site, no próprio site do governo do Brasil, aqui no X, está dizendo o seguinte: o presidente francês Emmanuel Macron concede a Ordem Nacional da Legião de Honra ao cacique Raoni Metukitiri, líder indígena do povo Kayapó. Essa condecoração é a maior honraria concedida pela França para personalidades que se destacam no cenário global. Aí eu pergunto para você, esse cacique Raoni, que é esse cidadão aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no vídeo, é esse cidadão que usa aqui uma tampa de leitinho aqui na boca, você acha mesmo que se ele fizesse alguma coisa pelo nosso país, você acha que nós não sabíamos, não saberíamos, nós não teríamos conhecimento disso? É uma figura não muito comum, digamos assim, até por usar essa tampa de leitinho na boca. E o que é que você já viu esse cara fazer pelo nosso país, em defesa do nosso país? O que esse indígena já fez? Mas lá fora, principalmente na Europa, e a França principalmente, né, esse cara é tratado como o melhor brasileiro. É o melhor brasileiro. Agora, por que o Emmanuel Macron vem aqui e concede essa honraria, a Ordem Nacional da Legião de Honra ao cacique Raoni? Por quê? Será que é porque o Raoni ele fez uma coisa muito boa para o país dele e aí o Macron vem de lá da França para ficar 3 dias aqui e conceder essa honraria ao cacique Raoni? Normalmente, quando um governante ele vai em outro país conceder uma honraria a um estrangeiro, é porque aquele estrangeiro ajudou o país. Por exemplo, se o presidente brasileiro vai até um outro país conceder uma honraria a um estrangeiro daquele país, é porque aquele cidadão, aquele personagem, ele ajudou o nosso país de alguma forma. E aí ele merece receber aquela honraria. Então, o que acontece? Quando o Macron vem aqui e concede essa honraria ao rapaz aqui da tampa de Nescau na boca, não é porque ele fez alguma coisa boa para o nosso país Brasil, mas sim pelo país francês, pela França. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma postagem da Érica, e a Érica diz o seguinte, a Érica Gorga: será que Macron pediu para Raoni pedir a paralisação da ferrovia a Lula, já que se ele, o Macron,
pedisse isso, ficaria chato perante a opinião pública? A quem interessa que os produtos agrícolas brasileiros fiquem mais caros? A política protecionista da agricultura francesa e europeia? E aí ela posta aqui um print de uma notícia que diz o seguinte: Ferrovia. Durante a cerimônia, Raoni, o homem da tampa de leitinho na boca, tocou em um ponto incômodo e apelou ao presidente Lula que não permita a conclusão das obras de uma das principais ferrovias de interesse do agronegócio brasileiro, a Ferrogrão, que você já deve ter ouvido falar também, entre Sinop e Mirituba, no Pará. Sinop, aqui no Mato Grosso, que é um grande centro produtor de soja, produtor de grãos, né, soja, milho principalmente. E aí, entre Sinop aqui no Mato Grosso e Mirituba lá no Pará. Ia sair, então, uma ferrovia. A ferrovia enfrenta a rejeição de indígenas e ambientalistas por seus possíveis impactos na conservação florestal. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: não tem impacto nenhum. Não tem impacto ambiental nenhum. Por quê? Porque ali já tem a rodovia, a BR-163, eu conheço muito bem aquela região ali. E aí a rodovia ia ser feita margeando a rodovia. A ferrovia ia ser feita margeando a rodovia. Então não tem impacto ambiental nenhum. E o que ia acontecer? O transporte ia ficar muito mais barato e isso ia agregar valor, mais valor ainda, à nossa produção de grãos. E a produção de grãos brasileira, que já é muito competitiva, iria ficar ainda muito mais competitiva. Ali no Pará tem uma cidade chamada Itaituba, e ali passa o rio Tapajós, que é um afluente do rio Amazonas. E ele vai acabar desaguando lá no Oceano Atlântico, lá em cima. Então, se você fizer o transporte desses grãos ali pelo rio Tapajós, com certeza o escoamento desses grãos ficaria muito mais barato. E ainda mais se ele for feito pelo modal ferroviário, né? Porque você, com a composição de trens, ela leva centenas de carretas, né, de cargas que seriam levadas em carretas, em transporte de caminhões. E essa região da BR-163 ela é conhecida porque ela acontece muitos acidentes justamente porque tem muitos caminhões transitando nesse período da safra. Então, você evitaria, além de você economizar e agregar valor aos grãos, você também evitaria um monte de acidentes, ou seja, evitaria que pessoas perdessem suas vidas por conta desses caminhões transitando por ali. Mas aí o cacique Raoni, ele foi lá para a Europa, né, bancado por essas ONGs, que a gente sabe muito bem quais são os interesses delas, e lá, então, ele fez pressão para que a Ferrogrão não saísse do papel, né? Então, aí, o cacique Raoni foi pedir para o Lula, pedir não, né? Isso aí já é tudo armado, o Lula, né, mesmo, através dessas ONGs, já financia essa turma aí para que eles ajam contra o nosso país. E aí o Macron, como ele quer proteger a sua produção agrícola lá, proteger os seus produtores rurais de lá, porque lá, devido ao clima e devido à terra e tudo mais, eles não têm uma situação tão favorável quanto nós temos aqui para a produção de grãos. Aqui nós temos uma terra e um clima muito favorável e o grão ele é produzido sem muitos gastos. Muito diferente do que é feito lá. Então o nosso grão, apesar de ser exportado daqui para lá, tirando o frete, ainda sai lá mais barato do que o produzido lá na Europa. E aí, se o nosso grão ficar ainda mais competitivo e se deixar o produtor expandir essa plantação, com certeza o produtor francês não vai conseguir vender a sua produção mais, não por aquele preço que eles vendem, né? Teria que baratear e aí para eles não compensariam. Então, por que eles querem barrar a produção de grãos aqui no Brasil? Não querem deixar que se expanda e ficam ali delimitando terras indígenas o tempo todo. E terras indígenas sendo delimitadas, sendo demarcadas em locais produtivos, sempre em locais produtivos. É para que essa produção de grãos, esse agronegócio, ele não se expanda ainda mais. E engraçado que eles vivem reclamando que no mundo tem muita gente passando fome. E como que você resolveria o problema da fome? Não era produzindo mais alimentos? Se tem gente passando fome é porque está faltando alimentos. Mas aí, em vez deles brigarem para expandir o agronegócio, para produzir mais e mais alimentos,
eles querem brecar o crescimento, frear o crescimento do agronegócio, porque eles têm interesses muito mais ardilosos do que a gente imagina. Essa turma não está preocupada com pessoas. Essa turma é um bando de hipócritas que vivem falando em defender o pobre e acabar com a fome. Tirar o Brasil do mapa da fome, como diz o Lula o tempo todo. É um hipócrita, um bando de hipócritas. Aí vem aqui o Macron, com toda essa hipocrisia dele, mas qual que é o real interesse do Macron? O real interesse do Macron é levar nossas riquezas, de graça. É por isso que ele ficou aqui fazendo dancinha com o Lula lá na floresta. E aí nós temos aqui a notícia da CNN Economia. Governo vai assinar acordo com a França para expandir a exploração de urânio no Brasil. Então, eles querem levar o urânio aqui do Brasil, de preferência de graça. Pela amizade, nós somos amigos. Dê aqui o seu urânio para eu levar. O brasileiro não pode explorar nada na Amazônia, não pode explorar nada em lugar nenhum, porque vem as ONGs em cima. E aí, quando chega aqui o Macron, ele vem falar em explorar o nosso urânio e vai levar. E vai levar, de graça. É por isso que essa turma está vindo aqui. Não é à toa, não. Eles não estão vendo. Eles continuam nos dando espelhinhos. E a gente dando risada, achando que está levando vantagem. Eu vejo os esquerdistas aí aplaudindo isso, fico olhando, gente, como é que pode ser tapado dessa forma? É o caso, por exemplo, da tal da Hildegard Angel, que é uma jornalista do Brasil 247, o site lá de extrema esquerda. Até o Macron compartilhou, kkkkkk. Ela está rindo, ela está recebendo espelhinho e está rindo. Porque o cara que está entregando o nosso país de mão beijada para essa turma é da ideologia dela. E aí ela compartilha aqui uma postagem do Macron no X, já traduzido para o português aqui, ó. Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento. Eu digo a elas, foi um casamento. A França ama o Brasil. Ama mesmo, principalmente as nossas riquezas, né? E o Brasil ama a França. Não, o Lula ama vocês, porque o Lula está querendo destruir o nosso país e está querendo entregar nossas riquezas de mão beijada para vocês, para destruir o nosso país. Ele não está preocupado com o povo que, segundo ele, está passando fome, não. Então a hipocrisia dessa turma, ela beira o ridículo. E nós tivemos aí a imagem que rodou o mundo, né? Do Lula se casando com o Macron, né? Se casando. Um casamento lá no meio da floresta, no pé de uma árvore centenária. Coisa mais linda do mundo. E a esquerda está aplaudindo e falando que o Brasil deixou de ser um pária, porque com o Bolsonaro o Brasil era um pária e agora o Brasil voltou a ter reconhecimento internacional. Se fosse o Bolsonaro no poder, se o Bolsonaro tivesse na presidência, jamais o Macron viria aqui. Porque ele só vem aqui interessado nas riquezas do nosso país. Ele não vem aqui porque ele é amigo do Brasil, não. Se ele fosse amigo do Brasil, ele viria independente de quem fosse o presidente. Ele vem aqui porque os interesses dele é boicotar o nosso país, principalmente o nosso agro, e levar as nossas riquezas que as ONGs vivem berrando aos quatro ventos aí que nós não podemos explorar. Então isso deixa a gente doente, a indignação chega a tal ponto que a gente fica doente de imaginar que o nosso país está sendo entregue por esses lesa-pátria, cambada de lesa-pátrias do Brasil. É um bando de lesa-pátrias, estão entregando o nosso país. Um dos países que a França mais explorava o urânio era um país chamado Níger, lá na África. Um país muito pobre, um país ali com 17 milhões de pessoas, onde mais de 70% do seu território ele é formado pelo deserto do Saara. O país é esse daqui, ó, que está aqui no centro, aqui, esse de verde aqui, ó, que fica aqui ao norte da Nigéria e ao sul da Líbia e da Argélia, aqui entre o Chad, o Mali, Burkina Faso e o Benin. Então esse paizinho aqui, ele tem cerca de 70%, um pouco mais, do território dele é o deserto do Saara. Então é um país muito pobre, essas 17 milhões e pouco, não chega a 18 milhões de pessoas, elas vivem numa situação de pobreza extrema. E a França, então, explorava o urânio aqui nesse país, certamente levando de graça, né? Porque é um país muito pobre e a gente sabe o que os europeus sempre fizeram com a África. Exploraram, o tempo todo exploraram. E aí, agora, como teve esse conflito lá e ficou muito difícil a exploração do urânio pela França, eles estão procurando novas fontes. E aí, eles vêm aqui no Brasil com a maior cara de pau, sendo que eles bancam ONGs o tempo todo para dizer que nós não podemos explorar nossas riquezas,
e eles vêm aqui para explorar o nosso urânio. Então isso deixa a gente muito indignado. São um bando de hipócritas. Nós temos aqui, ó, uma notícia, eu trouxe para vocês aqui, essa notícia aqui é de 2019, é de 2 de julho de 2019, onde o Macron pede ao Irã redução imediata das reservas de urânio, um dia depois de Teherã anunciar que superou o limite imposto pelo acordo nuclear de 2015. Então, eles, além deles quererem explorar e acumular esse material que eles dizem usar para a produção de energia, eles querem proibir os outros países. Tudo bem que o Irã, ninguém vai apoiar o que o Irã faz. O Irã é um Estado terrorista, né? Mas não podemos apoiar, defender que eles tenham esse urânio. Mas por que a França pode ter? Por que a França vem aqui no Brasil agora e quer levar o nosso urânio embora? Sendo que eles ficam o tempo todo falando que os outros países não podem ter. O pior é ver as pessoas rindo da cara daqueles que estão recebendo o espelhinho, que somos nós, que temos o nariz de palhaço, a cara de palhaço. Essas pessoas que são pagas com o nosso dinheiro, que a Globo faz, depois que o Lula entrou, está fazendo a festa. Está fazendo a festa. Eles estão batendo recorde atrás de recorde na arrecadação de dinheiro público, de publicidade de dinheiro público. E aí a Globo está rindo do que está acontecendo. Está rindo do que está acontecendo. Olha aqui, ó, a Globo News. Lembra do ensaio de pré-casamento de Lula e Macron? Pois é, a Daniela Lima aproveitou que estava no almoço dos dois e passou o celular dela para a Janja, que mostrou os memes para ambos os presidentes, para o Lula e para o Macron. O Macron se divertiu horrores. O Macron está rindo de orelha a orelha, né? Está se divertindo, está rindo da idiotice desses idiotas brasileiros, que ainda fica mostrando o celularzinho. Olha aqui, o brasileiro está fazendo meme do casamento do Lula e Macron, e ele kkkk rindo. O Lula ficou meio, meu Deus do céu, contou a Daniela. A Janja me devolveu o telefone e falou, é só love. Então, gente, quando você vê a Janja, o Lula, quem que é essa turma? Quem que é essa turma para estar entregando o nosso país de mão beijada? Essa turma odeia o Brasil, odeia os brasileiros. Eles sabem que a maioria dos brasileiros detesta eles, não quer ver eles nem pintado de ouro. Tanto é que o Macron, o Lula tinha combinado com o Macron que ia fazer um passeio na Avenida Paulista e depois ele anulou, ele cancelou esse passeio na Avenida Paulista porque ele sabia que ia ser vaiado, ia ser xingado de ladrão. E ali do lado do Macron ia pegar muito mal para ele, né? Ia ter ali TV internacional filmando aquilo ali. E ele sabe disso, que ele não é bem-vindo. Ele é figura non grata, persona non grata, não só em Israel, mas aqui no Brasil também. Ele não sai às ruas. E engraçado que dias atrás ele chamou o Bolsonaro de covardão. Bolsonaro não deu um golpe porque é um covardão. Para mim, covarde é quem não enfrenta a população, não enfrenta as ruas. A avaliação popular das ruas. Então, o covardão é o Lula, que não sai às ruas porque ele sabe que vai ser vaiado, enquanto o Bolsonaro, onde ele vai, são milhares e milhares de pessoas aplaudindo ele, chamando de mito. Então, o que acontece? Resumindo aqui, né? O Brasil está sendo entregue para os europeus e para o Biden e para todo mundo aí. Só nós que não podemos explorar nossas riquezas. Você vê aqui do outro lado, nós temos a Guiana Francesa aqui em cima. Eles estão explorando, inclusive petróleo, ali naquela região que é da Amazônia, que é amazônica. Mas o Brasil não pode. O Brasil não pode. Porque o Brasil não pode crescer, o Brasil não pode se desenvolver, porque se o Brasil se desenvolver, vai virar uma potência mundial. E eles não querem que isso aconteça. Nós temos tudo, como diz o presidente Bolsonaro, nós temos tudo aqui. E nós não somos nada. Nós vemos países pequenininhos, como é o caso de Israel, que vive em conflito ali, um monte de deserto, e é um país rico. Um país que não tem nada e é tudo aquilo que eles são. E o nosso país, nós temos de tudo e não somos nada, somos um país pobre. Sempre o país do futuro, e esse futuro nunca chega. Quando esse futuro está chegando, eles fazem questão de trazer de volta para o passado. O Brasil estava começando a decolar com o presidente Bolsonaro,
O sistema não aceitou, fez de tudo, se uniu para derrubar o presidente Bolsonaro e agora, inclusive, estão tentando de todo jeito tirar ele do jogo político para sempre. Não dá nenhuma chance dele voltar, porque eles sabem que se voltar, esses globalistas não terão nenhuma chance de vir aqui explorar o nosso país. E o que eles querem é vender o nosso país para que eles se deem bem, poucas pessoas se deem bem com isso, porque vai agora querer convencer a gente de que o Lula está entregando de graça, sem que ele, pessoalmente, tenha nenhuma vantagem sobre isso. Ele e o sistema todo. Mas eles não estão preocupados nem um pouquinho com a população brasileira. Que se dane os pobres que estão passando fome. Temos tudo aqui para produzir alimentos para sustentar quase o mundo inteiro. Mas eles não deixam porque eles têm interesses muito mais podres, interesses podres por trás dessas máscaras que eles usam aí de cordeirinho. Na verdade, eles são lobos travestidos de cordeiros. Pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se aí embaixo. Se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. A gente se vê aí numa próxima oportunidade. Aproveitando aqui, nós temos aí daqui 2 dias, né? Teremos aí a festa da Páscoa. E eu desejo a vocês uma feliz Páscoa com toda a sua família. Que o nosso Senhor Jesus Cristo interfira aqui no nosso país, porque eu acho que é só através de Deus mesmo para que nós tenhamos algum sucesso por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau.